Eu sempre fui uma pessoa que valorizava o silêncio e a solidão. Sabe, John, decidi me afastar da cidade e me mudar para uma pequena cabana em uma floresta densa, longe do barulho e da agitação. O lugar tinha um charme rústico, com paredes de madeira antiga e janelas que deixavam a luz entrar de forma suave, mas, ao mesmo tempo, havia algo de inquietante na paisagem ao redor. A floresta era imensa e a atmosfera pesada parecia esconder segredos que há muito estavam esquecidos. Nos primeiros dias, eu aproveitava a paz que aquele isolamento proporcionava. O cheiro de terra molhada e das folhas secas que se acumulavam no chão me trazia uma sensação de conforto. Mas, logo, percebi que havia algo de estranho naquele lugar. À noite, enquanto tentava dormir, ouvia sussurros distantes, como se alguém estivesse conversando entre as árvores. Eu tentava ignorar, pensando que poderia ser apenas o vento brincando com os galhos, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Com o passar do tempo, os sussurros se tornaram mais audíveis e mais frequentes. Eu sentia uma presença, uma sombra que se movia entre as árvores. Uma noite, ao sair para pegar lenha, olhei para a floresta e vi algo se movendo entre as sombras. Era rápido e indistinto, mas havia algo humano na sua forma. Meu coração disparou e, por instinto, voltei correndo para dentro da cabana. A partir daquele momento, não consegui mais ignorar a sensação de que algo estava ali, me observando. No dia seguinte, tentei me distrair. Comecei a explorar a floresta durante o dia, esperando que a luz do sol dissipasse qualquer medo que eu sentisse. Mas quanto mais eu caminhava, mais percebia que a floresta estava cheia de marcas estranhas nas árvores, como se algo tivesse arranhado a casca, formando padrões que eu não conseguia entender. Um cheiro forte e desagradável se espalhava pelo ar, como carne podre, e eu sentia que não estava sozinho. Olhava para trás a cada passo, esperando ver algo, alguém, mas nada aparecia. As noites se tornaram cada vez mais difíceis. Os sussurros se transformaram em risadas baixas que ecoavam à distância, como um eco de vozes antigas. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi batidas suaves na porta da cabana. Meu corpo congelou. Não havia ninguém ali, mas a sensação de que algo estava à espreita aumentava a cada instante. Decidi que precisava de respostas e comecei a investigar a história da região. Descobri que a floresta tinha um passado sombrio, cheia de lendas sobre rituais e desaparecimentos. Uma noite, tomei coragem e fui até o centro da floresta, onde uma clareira se abria. As árvores eram mais altas ali e uma escuridão densa parecia se concentrar naquele ponto. O cheiro de terra úmida e o frio cortante me envolviam. Sentei-me no chão e fechei os olhos, tentando ouvir as vozes que me seguiam. Eu queria entender o que estava acontecendo. No entanto, o que encontrei foi um terror indescritível. Uma presença se aproximou e a risada que antes era distante, agora estava bem ao meu lado. Era como se a escuridão tivesse forma e eu estava perdido em seus braços. O pânico tomou conta de mim e eu corri de volta para a cabana, trancando a porta com todas as minhas forças. Os sussurros agora se tornaram gritos e a sensação de que algo estava se aproximando era insuportável. Acordei várias vezes durante a noite, ouvindo passos ao redor da cabana e batidas na parede. A cada vez que abria os olhos, esperava encontrar algo lá, mas tudo o que via era a escuridão. Com o passar dos dias, minha mente começou a falhar. Eu não conseguia mais distinguir entre o que era real e o que era fruto da minha imaginação. Comecei a ver figuras nas sombras, rostos familiares que se transformavam em monstros assim que eu olhava. A solidão da floresta me consumia e a paranoia se tornava cada vez mais intensa. Acordava com a sensação de que haviam raspado a porta, como se tentassem entrar. O cheiro de algo podre se tornava mais forte e eu sabia que não podia ficar mais ali. Decidi que era hora de ir embora. Comecei a empacotar minhas coisas, mas, quando olhei pela janela, vi uma figura parada entre as árvores. Era uma mulher, com olhos profundos e vazios, que parecia me encarar. O medo tomou conta de mim e eu não consegui me mover. Ela começou a se aproximar lentamente, como se estivesse flutuando. O cheiro se intensificou, tornando-se quase insuportável. Eu não sabia se estava sonhando ou se aquilo era real. Com um esforço, consegui abrir a porta e sair correndo. A clareira estava vazia, mas a mulher parecia estar em minha mente. Eu ouvia sua risada ecoando, me perseguindo.
Corri o mais rápido que pude até chegar à estrada principal. Eu não olhei para trás, mas sabia que ela ainda estava me observando. A sensação de que estava sendo seguida não me deixava. Era como se a floresta tivesse se tornado parte de mim e eu não conseguiria escapar. Finalmente, encontrei um abrigo em uma pequena cidade próxima. Fui acolhido por estranhos que não faziam perguntas, mas eu via a desconfiança em seus olhos. Fui à delegacia, contando minha história, mas eles apenas me olharam com pena. Naquela noite, ao tentar dormir, ouvi novamente os sussurros, mas agora eram mais distantes. A floresta parecia ter se fechado atrás de mim, como se tivesse me deixado ir, mas não sem antes marcar minha alma. Hoje, eu ainda sinto a presença da mulher. Ela está sempre lá, me observando, sussurrando segredos que não consigo entender. Às vezes, em sonhos, vejo a floresta e a clareira e posso ouvi-la rindo. Eu sei que a floresta nunca me deixará em paz. A floresta tem seus segredos e eu sou apenas mais um que se perdeu entre suas árvores. A solidão é minha única companheira e a lembrança de algo que não posso esquecer me assombra incessantemente. E John, eu sei que, por mais que eu tente escapar, uma parte de mim sempre permanecerá ali, perdida na escuridão, observada por alguém que nunca deveria ter encontrado. Eu sempre fui uma amante de rádio. Havia algo em ouvir as vozes dos DJs, as músicas e as notícias que me fazia sentir conectado ao mundo lá fora. Mas, naquela noite, algo mudou. Eu estava dirigindo para casa após um longo dia de trabalho e decidi ouvir uma estação de rádio local. A música era agradável, uma mistura de rock e pop que me mantinha acordado e alerta. No entanto, logo após a meia-noite, a música parou e uma voz começou a falar. A voz era baixa e suave, quase hipnótica. Ela começou a falar sobre coisas sem importância, sobre o tempo, sobre os esportes, sobre as notícias locais. Mas, à medida que a voz continuava a falar, eu comecei a me sentir cada vez mais desconfortável. Havia algo naquela voz que não parecia certo. Ela era demasiado suave, demasiado calma. E então, ela começou a falar sobre mim. Sim, você ouviu bem. A voz começou a falar sobre mim. Ela sabia meu nome, meu endereço, meu trabalho. Ela sabia tudo sobre mim. Eu comecei a me sentir como se estivesse sendo observado, como se a voz soubesse exatamente onde eu estava e o que eu estava fazendo. Eu tentei mudar de estação, mas a voz continuou a falar, mesmo quando eu mudei para outra estação. Eu comecei a me sentir cada vez mais assustado. E então eu decidi desligar o rádio. Eu não queria mais ouvir aquela voz, eu não queria mais saber o que ela sabia sobre mim. Eu desliguei o rádio e continuei a dirigir em silêncio. Mas, para minha surpresa, a voz continuou a falar. Ela estava agora vindo de dentro do meu próprio cérebro. Eu podia ouvi-la claramente, como se ela estivesse sentada ao meu lado, sussurrando no meu ouvido. Eu comecei a me sentir louco. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia como aquela voz estava conseguindo falar comigo. Eu tentei gritar, mas minha voz estava presa na garganta. Eu tentei sair do carro, mas as portas estavam trancadas. Eu estava preso, sozinho e assustado, com aquela voz sussurrando no meu ouvido. E então a voz começou a falar sobre as coisas que eu mais temia. Ela sabia sobre meus medos, sobre meus pesadelos. Ela sabia sobre as coisas que eu mais queria esconder. Eu comecei a me sentir como se estivesse sendo torturado, como se a voz estivesse me fazendo reviver todos os meus piores medos. Eu não sei quanto tempo aquilo durou. Eu não sei se foi 1 hora, 2 horas ou mesmo mais. Tudo o que eu sei é que finalmente a voz parou de falar. Eu estava exausto, eu estava traumatizado. Eu não sabia o que tinha acontecido, eu não sabia como aquela voz tinha conseguido falar comigo. Mas o pior estava por vir. Quando eu finalmente cheguei em casa, eu encontrei uma mensagem na minha porta. Era uma mensagem simples, apenas um pedaço de papel com uma frase escrita. Eu estou sempre com você. Eu sabia naquele momento que a voz não era apenas uma voz. Ela era algo mais, algo que estava dentro de mim, algo que estava me observando.
Eu não sei o que aconteceu após aquela noite. Eu não sei se a voz voltou a falar comigo. Eu não sei se eu ainda estou sendo observado. Tudo o que eu sei é que desde aquela noite eu nunca mais fui o mesmo. Eu estou sempre olhando sobre o ombro, eu estou sempre esperando que a voz comece a falar novamente. Eu estou preso em um pesadelo do qual não posso acordar. E agora eu estou aqui, contando esta história para vocês. Eu não sei se vocês acreditam em mim, eu não sei se vocês pensam que eu estou louco, mas eu sei que a voz é real. Eu sei que ela está lá fora, esperando por mim. E eu sei que um dia ela vai voltar a falar comigo. E quando isso acontecer, eu não sei se eu estarei preparado. Eu não sei se eu estarei forte o suficiente para lidar com a verdade. Mas eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que há outros lá fora que também ouviram a voz. Eu sei que há outros que também estão sendo observados. E é por isso que eu estou aqui, contando esta história. Eu estou aqui para alertar vocês, para fazer com que vocês saibam que a voz está lá fora. Eu estou aqui para fazer com que vocês estejam preparados, para que vocês saibam o que fazer quando a voz começar a falar com vocês. Então, se vocês algum dia ouvirem a voz, se vocês algum dia se sentirem como se estivessem sendo observados, não hesitem. Desliguem o rádio, desliguem a TV, desliguem tudo. E então, corram o mais rápido que puderem, corram para um lugar seguro. Porque, quando a voz começar a falar, vocês não terão muito tempo. E agora, eu vou parar de falar. Eu vou parar de contar esta história. Mas eu sei que a voz não vai parar. Eu sei que ela vai continuar a falar, vai continuar a observar. E eu sei que um dia ela vai voltar a falar comigo. E quando isso acontecer, eu não sei se eu estarei preparado. Eu não sei se eu estarei forte o suficiente para lidar com a verdade. Mas eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que há outros lá fora que também ouviram a voz. E eu sei que juntos podemos enfrentar a voz. Podemos enfrentar a verdade. Mas, por agora, eu vou parar de falar. Vou parar de contar esta história. E eu vou esperar. Vou esperar para ver se a voz vai voltar a falar comigo. Vou esperar para ver se eu estarei preparado. E vou esperar para ver se eu estarei forte o suficiente para lidar com a verdade. E agora é sua vez. É sua vez de decidir se você acredita na minha história. É sua vez de decidir se você está preparado para enfrentar a voz. É sua vez de decidir se você está forte o suficiente para lidar com a verdade. Então, o que você vai fazer? Vai você desligar o rádio? Vai você correr para um lugar seguro? Ou vai você enfrentar a voz? Vai você enfrentar a verdade? A escolha é sua. Mas lembre-se, a voz está lá fora. E ela está esperando por você também. John.